Dê-me 19 minutos e eu arrancarei seu medo pela raiz. Nietzsche, a promessa e o despertar. Você não está aqui para ouvir frases motivacionais recicladas, mas para assistir algo dentro de você se quebrar e revelar o que sempre esteve escondido. Fraqueza não é sua essência, é apenas um enredo que você contou tantas vezes que passou a acreditar. É como um software defeituoso rodando em segundo plano, consumindo sua energia e sabotando sua presença. Nietzsche não falava com aqueles que buscavam conforto, mas com os que tinham coragem de encarar a violência da vida com os olhos bem abertos. Se você continuar ouvindo, não será uma transformação, será um retorno ao que você sempre foi. O que está prestes a acontecer não é um acréscimo, mas uma remoção. Vamos retirar as camadas de mentira que você vestiu para se proteger, mas que se transformaram em correntes. Cada desculpa, cada hesitação, cada conformidade foi cimento sobre a sua verdadeira força. Essa força nunca desapareceu. Ela apenas esperou, pacientemente, que você parasse de protegê-la das batalhas que a tornariam real. É por isso que esse momento não é motivação, é libertação. Nietzsche desprezava a ideia de acalentar os fracos. Ele sabia que a vida não poupa ninguém e que não existe neutralidade quando se trata de força. Ou você a cultiva ou a perde. Por isso, suas palavras eram afiadas como lâminas, não para ferir, mas para cortar as ilusões que enfraquecem o espírito. Ele não escreveu para o sensível que se esconde, mas para o espírito que está pronto para confrontar. Aquele que prefere a verdade cortante à mentira confortável. Se você chegou até aqui, isso já significa algo. Significa que você já está cansado de esperar ser salvo, já percebeu que nada e ninguém virá te resgatar, que está pronto para deixar para trás o medo, a passividade e as desculpas que o tornaram invisível, e que está disposto a enfrentar a parte de si que você mesmo abandonou, apenas para agradar os outros. É esse ponto de decisão que separa os que voltam a dormir dos que despertam de vez. Agora, entenda, não se trata de criar uma nova versão sua, mas de revelar a original, aquela que nunca precisou pedir permissão para existir. A força não vem de fora, ela vem de um lugar silencioso, profundo, que você aprendeu a ignorar. E quando ela despertar, não será uma centelha, será um incêndio impossível de apagar. Hoje, se você permitir, esse incêndio começa. O que realmente é fraqueza? A maioria pensa que fraqueza é chorar demais, ser fisicamente pequeno ou não ter disciplina. Mas isso é só a superfície. A verdadeira fraqueza é mais sutil e muito mais perigosa. É depender da validação de pessoas que não entendem seu valor. É preferir a paz à verdade. Mentir sobre o que quer para evitar julgamento. Trocar limites por aceitação. É chamar preguiça de autocuidado, medo de humildade e insegurança de empatia. A sociedade moderna aprendeu a aplaudir a passividade porque ela mantém você previsível e controlável. Chamam sua hesitação de prudência, sua contenção de maturidade, sua submissão de bondade. Mas por trás desses elogios existe apenas interesse. Quanto mais dócil você for, mais fácil será moldá-lo para servir a agendas que não são suas. Nietzsche enxergou isso e não teve piedade ao denunciar. Ele disse que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. Não falava de luta física, mas de resistência psicológica. É a batalha para manter seus instintos vivos quando tudo ao redor quer neutralizá-los. É permanecer perigoso, não caótico, não violento, mas impossível de ser controlado por medo ou convenção. A sociedade não quer isso. Ela quer você domesticado. Fraqueza é acreditar que dizer não é egoísmo, que escolher a si mesmo é narcisismo, que defender seus limites é ofensa. É trocar a integridade pela conveniência, o caráter pela aprovação. Essa é a distorção que o mundo ensinou como normalidade. E cada vez que você cede, reforça um condicionamento que enfraquece não só sua voz, mas sua própria identidade. Hoje, o primeiro golpe contra essa ilusão é simples.
Reconhecer que você foi treinado para confundir fraqueza com bondade. Quando essa mentira cai, você começa a ver quantas decisões tomou para ser aceitável, em vez de ser verdadeiro. E nesse instante, começa a surgir algo mais raro que força física, o tipo de força que não precisa provar nada para existir. A máscara social e o preço da conformidade. Desde cedo, você aprendeu a vestir máscaras. No trabalho, para parecer profissional, em casa, para evitar conflitos, entre amigos, para ser aceito. Essa máscara se torna tão natural que, com o tempo, você esquece o peso que ela coloca sobre o seu rosto. Nietzsche chamava isso de assassinato do espírito humano, a morte silenciosa de quem se adapta tanto ao molde que esquece a própria forma original. O preço disso não é imediato, mas é profundo. Ele se manifesta como um cansaço que não passa com sono, uma frustração que não desaparece com o lazer. É o ressentimento acumulado de viver para manter a superfície lisa, enquanto por dentro algo grita por liberdade. Essa prisão não tem grades de ferro, mas correntes invisíveis de aprovação social. A máscara é confortável, porque ela evita a rejeição, mas em troca, ela rouba a autenticidade, intensidade e poder pessoal. E quanto mais você a usa, mais as pessoas ao seu redor se acostumam com a versão editada de você, a ponto de acreditarem que essa é a única versão possível. É por isso que quando você começa a mostrar quem realmente é, muitos resistem. Não porque você mudou, mas porque você parou de fingir. Nietzsche via isso como um pacto silencioso. Você entrega sua verdade em troca de pertencimento, e o mundo lhe oferece em troca uma identidade domesticada. O problema é que essa troca nunca vale a pena. O pertencimento comprado custa sua liberdade, e a liberdade perdida nunca se recupera sem dor. A escolha é simples, mas brutal. Continuar confortável ou começar verdadeiro. Então eu lhe pergunto, quem é você quando não precisa agradar ninguém? O que você diria se não houvesse medo de julgamento? O que abandonaria sem culpa? Essa pergunta é o ponto de ruptura, e a maioria não consegue respondê-la. Mas se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para arrancar a máscara, mesmo que isso assuste quem se beneficiava dela. A raiz oculta da sensação de fraqueza. A sensação de fraqueza que você carrega não vem da ausência de capacidade, mas de ter negado por tempo demais a parte mais primitiva e inabalável de si mesmo. É como se houvesse um animal selvagem dentro de você, trancado numa jaula de condicionamentos sociais. Com o tempo, você não só esquece como libertá-lo, mas começa a acreditar que ele nunca existiu. Essa é a maior mentira que você já aceitou. A verdade é que essa força nunca deixou de existir. Ela ficou enterrada sob camadas de disciplina artificial, medo de julgamento e dependência de aprovação. Cada vez que você cedeu à conveniência em vez de seguir seu instinto, você reforçou essas camadas. Mas o instinto não desaparece, apenas se cala até que seja chamado de volta. E hoje, esse chamado está sendo feito. Nietzsche sabia que a força não é algo que você conquista do zero, mas algo que você revela quando para de se sabotar. A sua essência já é suficiente, mas está encoberta por hábitos e crenças que a distorcem. Não se trata de construir coragem, mas de remover tudo que a bloqueia. É um processo mais de escavação do que de criação. Essa escavação exige confrontar medos e desconfortos que você aprendeu a evitar. Significa olhar para situações em que você se escondeu, admitindo que não foi fraqueza física, mas traição a si mesmo. Significa reconhecer que sua fraqueza não é natural, mas fabricada por anos de condicionamento. E que, se foi construída, pode ser desmontada. É por isso que esse processo é um retorno e não uma transformação. Você não está prestes a se tornar alguém novo, mas a reencontrar quem já foi antes de se dobrar às exigências de um mundo que queria sua neutralização. E quando esse reencontro acontecer, a sensação de fraqueza não fará mais sentido. Hábitos que escondem fraqueza. A fraqueza não vive apenas nos grandes erros, mas nas sutilezas da rotina.
Ela se infiltra nas pequenas concessões diárias que, somadas, corroem sua força de vontade. Pegar o celular antes mesmo de se levantar. Passar minutos ou horas rolando a tela, comparando-se e invejando. Justificar esses hábitos como inofensivos, quando na verdade eles drenam energia antes mesmo do dia começar. Nietzsche dizia: aquele que não pode obedecer a si mesmo será comandado. E é exatamente isso que acontece quando você começa o dia reagindo ao mundo antes de criar para ele. Cada notificação respondida antes de cuidar de si é uma pequena abdicação de soberania. Não é sobre demonizar a tecnologia, mas sobre decidir quem está no comando, você ou o algoritmo. Dominar suas manhãs é um ato de guerra contra a fraqueza. Antes de olhar para uma tela, olhe para a sua postura, para a sua respiração, para o que vai construir no dia. Lembre-se, você não é, por natureza, um consumidor. Você é um criador, um estrategista, um construtor. E sua energia é o recurso mais valioso que existe. Desperdiçá-la cedo é como abrir as portas do seu castelo antes de reforçar as muralhas. A fraqueza também aparece na sua fala. Ela se manifesta quando você suaviza palavras para que os outros se sintam confortáveis, mesmo que isso apague sua verdade. Quando você diz, não sei, sabendo que sabe. Quando pede desculpas por coisas que não exigem desculpas. Essas pequenas fugas de energia passam despercebidas por você, mas não por quem está ao seu redor. Por isso a clareza é força. Falar com intenção, sem pressa, sem suavizar o que é verdadeiro, cria um impacto silencioso que não pode ser ignorado. O silêncio após uma afirmação firme pode carregar mais peso do que 1000 explicações. A maioria teme esse silêncio, mas ele é o terreno onde o respeito é construído. Força emocional versus reatividade. Muitos acreditam que ser forte emocionalmente significa não sentir nada, mas isso é uma distorção perigosa. Força verdadeira é sentir tudo e, ainda assim, escolher a sua ação. É não permitir que a emoção dite o comando, mas usá-la como combustível para um movimento calculado. Não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. Fraqueza é emoção sem consciência. É reagir no calor do momento e se arrepender depois. É explodir quando desrespeitado, correr atrás para limpar sua imagem, justificar-se para quem não merece explicações. Nietzsche não pregava frieza, mas controle, a capacidade de responder com precisão cirúrgica sem se perder na tempestade interna. A diferença entre força e descontrole está na intenção. Chorar num colapso por incapacidade de lidar é diferente de chorar por entender o peso de algo e ainda assim se manter de pé. O primeiro é vítima, o segundo é humano. Força não é sufocar sentimentos, mas direcioná-los para que sirvam ao seu propósito e não à sua autodestruição. Nietzsche via a vitimização como a escravidão moderna, não física, mas psicológica. O hábito de culpar, de esperar resgate, de justificar a estagnação com histórias de dor. Ele não negava a existência da dor, mas desprezava a passividade que a transforma em identidade. Sua mensagem era clara: a dor é inevitável, mas a submissão a ela é escolha. Quando você entende isso, começa a transmutar feridas em aço. Deixa de dizer sou vítima e passa a dizer sou forjado pelo que enfrentei. E nesse instante, algo muda. Você deixa de buscar simpatia e começa a inspirar respeito. Porque todos reconhecem, mesmo que em silêncio, a presença de alguém que não pode mais ser dobrado. Escolha do porquê e dissolução da fraqueza. O propósito não é algo que você encontra por acaso, como se estivesse perdido esperando ser achado. É uma decisão consciente, uma escolha que você esculpe com suas próprias mãos. Quando essa escolha é feita, as distrações perdem o brilho, o drama perde a importância e a dúvida se torna apenas ruído de fundo.
É nesse momento que a fraqueza começa a perder o controle sobre você. Porque, sem direção, qualquer caminho parece aceitável, e isso é o terreno perfeito para a fraqueza florescer. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Essa frase não é um adorno intelectual, é uma ferramenta de sobrevivência. O porquê é o que mantém você em movimento quando todos os motivos superficiais desaparecem. Ele é o filtro que separa o que merece sua energia do que merece seu desprezo. Sem ele, você se torna vulnerável a qualquer influência que ofereça conforto imediato. Escolher um propósito é ao mesmo tempo um ato de criação e exclusão. É definir o que você constrói, o que protege e, mais importante, o que nunca mais tolera. É transformar sua vida em uma linha de ação clara, não negociável, escrita não apenas no papel, mas no seu comportamento diário. É assumir que a responsabilidade pelo sentido da sua vida é exclusivamente sua. Se você não escolhe seu propósito, o mundo escolhe por você. E, quase sempre, esse propósito imposto será fraco, conveniente para outros e destrutivo para você. Ele vai mantê-lo ocupado, mas nunca realizado. Vai manter você obediente, mas nunca livre. Essa é a estratégia silenciosa de um mundo que teme indivíduos com clareza. Hoje, o convite é simples, mas inadiável. Decida, escreva seu propósito, viva de acordo com ele e proteja-o como se sua vida dependesse disso, porque depende. É o seu porquê que transforma cada decisão em um ato de força e cada dia em um degrau a mais para a vida que você quer viver. O medo de ficar sozinho. Desde criança, você foi treinado para buscar pertencimento a qualquer custo. Na escola, aprendeu a levantar a mão para pedir permissão. Com amigos, aprendeu que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. Em relacionamentos, descobriu que suavizar sua presença era a maneira mais fácil de evitar conflitos. Aos poucos, confundiu aceitação com amor e se tornou dependente dela. Mas a aceitação que o mundo oferece é quase sempre condicional. Ela exige que você se molde, se cale, se encaixe em formatos que não foram feitos para a sua essência. É uma inclusão morta, passiva, que premia a obediência e pune a autenticidade. Nietzsche via isso como uma troca injusta. Você entrega a sua força em troca de um lugar à mesa que nunca foi sua. A verdade é que pertencer tem um preço, e a maioria paga com a própria autenticidade. Abre mão da intensidade para não incomodar, reduz a própria força para não ser vista como ameaça. Essa troca pode manter você confortável, mas é o tipo de conforto que enfraquece. É o anestésico que rouba a sua capacidade de viver plenamente. Nietzsche diria que é preciso estar disposto a ficar completamente sozinho se quiser conhecer a si mesmo de verdade. A solidão assusta porque revela quem você realmente é, sem plateia para aplaudir ou criticar. É nesse silêncio que você percebe se está vivendo a sua vida ou apenas desempenhando um papel. Por isso, a coragem de construir sua própria mesa é libertadora. E se ninguém vier se sentar com você, melhor ainda. Mais espaço, mais clareza, mais liberdade. A solidão escolhida é sempre mais poderosa do que a aceitação comprada. É nela que você deixa de implorar para pertencer e passa a criar o espaço onde outros terão que merecer estar. A procrastinação como lealdade oculta. Você pensa que procrastinar é preguiça, mas na maioria das vezes é algo mais profundo. É lealdade a um pacto silencioso que você fez consigo mesmo para permanecer pequeno. Em algum momento do passado, aprendeu que brilhar demais afasta as pessoas, que honestidade demais provoca punição, que ambição demais traz solidão. Então, sem perceber, começou a se sabotar para não assustar ninguém. Essa sabotagem se manifesta como adiamento constante, como se houvesse sempre tempo suficiente para depois. Mas o depois nunca chega. Cada tarefa adiada, cada oportunidade recusada é um lembrete inconsciente desse pacto. E ele não foi feito para protegê-lo, mas para mantê-lo em um tamanho que não incomode ninguém.
Nietzsche via a recusa em evoluir como morte lenta. Ele dizia: a cobra que não pode trocar de pele deve morrer, e trocar de pele não é um ato suave, é doloroso, exige deixar para trás o que antes servia, mas agora sufoca. A procrastinação é apenas um sintoma de medo disfarçado de prudência. E a cura não é mais tempo, é mais decisão. Romper esse pacto exige aceitar que alguns se afastarão quando você crescer, que sua intensidade será desconfortável para quem prefere a mediocridade. Mas também exige entender que esse afastamento não é perda, é filtragem. O que sobra ao seu redor depois disso é mais puro, mais verdadeiro, mais alinhado ao seu propósito. E é aqui que a procrastinação deixa de ser um hábito e se torna uma escolha consciente. Você para de atrasar sua vida para manter os outros confortáveis. Começa a se mover com determinação, mesmo que isso incomode quem lucrar com a sua estagnação. Porque incomodar quem lucra com a sua estagnação é o primeiro sinal de que você está vivo de verdade. Linguagem, corpo e presença. Cada palavra que você escolhe é um tijolo na construção da sua força, ou um golpe contra ela. Dizer não sei quando sabe é reforçar incerteza. Dizer talvez quando quer dizer não é quebrar sua integridade. Pedir desculpas por existir, interromper ou precisar de algo é cortar um pedaço da sua própria coluna. Nietzsche sabia, linguagem é destino, e todo destino começa no que você diz a si mesmo e aos outros. Seu corpo também conta a história da sua força ou fraqueza. Ombros caídos, olhar baixo e respiração superficial contam ao mundo que você está em posição de presa. Já a postura firme, o olhar direto e a respiração profunda transmitem que você é dono de si. Não é sobre agressividade, mas sobre presença. Presença é a autoridade silenciosa e ela não pede licença para existir. Andar como alguém que espera ser seguido. Sentar-se como quem não está pedindo aprovação para ocupar espaço. Movimentar-se com a consciência de que cada gesto comunica poder ou submissão. Esse alinhamento entre o que você acredita e o que transmite é a base da certeza. E a certeza é irresistível para quem a vê, mas inabalável para quem a possui. Nietzsche desprezava a tendência moderna de transformar sofrimento em identidade. Ele sabia que quando você se define pelo trauma, a fraqueza se torna vício. E se você permanecer leal à sua luta, em vez de ao seu crescimento, nunca sairá dela. Por isso, a linguagem que você usa para descrever sua vida deve ser tão precisa quanto uma lâmina, cortar o que é falso e preservar o que é essencial. A partir de agora, cada palavra, cada gesto e cada respiração devem ser escolhidos como se moldassem sua realidade. Porque moldam. Força não é um estado ocasional, é uma presença constante. E presença não se finge. Ou você a constrói todos os dias, ou será moldado pelo mundo para se tornar invisível. O ponto sem retorno. No fundo, você já sabia de tudo o que ouviu aqui. A parte mais silenciosa e verdadeira de você concordou com cada palavra. Lembrou-se de como é se mover sem pedir desculpas, de proteger sua energia como um rei protege seu território, de se afastar de conversas que o diminuem. Isso não é inspiração passageira, é a lembrança de quem você realmente é. Agora, você não pode voltar atrás. Não pode retornar à versão que fazia promessas e não cumpria, que adiava o próprio crescimento, que aceitava migalhas para ser tolerado. Porque quando você sabe melhor, só existem duas opções: evoluir ou mentir para si mesmo. E mentir para si mesmo é a mais dolorosa das covardias. Nietzsche não respeitaria o mais rico, o mais elogiado ou o mais popular. Respeitaria o mais real. Aquele que olha no espelho e não vê hesitação, apenas presença. Presença que não se curva, que não busca aplausos, que não pede permissão para existir. Esse é o padrão que você estabelece hoje, e ele não é negociável. Guarde como se sua vida dependesse disso, porque depende. A partir daqui, cada decisão será um teste. Voltar ao que o mundo espera ou se tornar o que você sempre foi destinado a ser. E essa decisão será tomada todos os dias, não com palavras,
mas com postura, ação e silêncio carregado de força. Você não está mais no início, está no ponto sem retorno. E daqui para frente, ou você caminha como quem já queimou todas as pontes para trás, ou será puxado de volta para a versão domesticada que o mundo quer. Escolha a estrada em que Nietzsche veria você e diria: esse não precisa de aplausos para saber quem é.